Então tá, eu vou começar então agradecendo pela oportunidade de estar aqui apresentando a minha um recorte, enfim, né, do que eu desenvolvi nesses últimos 4 anos do doutorado em Linguística Aplicada na Unicinos. Queria muito estar aí presencialmente, mas em função de diversas alterações de calendário não deu, né? Mas eu quero ainda poder estar aí presencialmente, porque afinal comecei o doutorado em 2020, que foi bem o período da pandemia, então isso dificultou muito, né, essas minhas interações com o grupo de forma presencial. Então, eu defendi a minha tese de doutorado pela Unicinos em maio desse ano, no final de maio, fui orientada pela professora Kátia. E então, a minha apresentação hoje, que é intitulada Literatura nas aulas de inglês do ensino médio no Brasil e na Itália, experiências e possíveis direcionamentos de pesquisa, procura compartilhar com vocês de forma mais informal o que eu desenvolvi nesse período. Então, eu vou começar compartilhando com vocês o porquê de ter escolhido a linguística aplicada. Eu sou professora do Instituto Federal há alguns anos e identifiquei que a linguística aplicada poderia permitir a interlocução entre a minha profissão, a formação continuada minha como professora e também a pesquisa acadêmica, né? E o meu interesse em fazer o doutorado surgiu de um outro programa da CAPES, que é ofertado para professores de língua inglesa, chamado PDPI, que me inspirou muito na minha atuação profissional. Inclusive, temos colegas aqui que participaram comigo assistindo. E, como elas também sabem, uma das coisas que eu fiz muito depois de participar do PDPI foi implementar o uso do texto literário nas aulas de língua adicional, no caso, inglês, que é a disciplina que eu leciono. Então, eu vou compartilhar aqui, eu até troquei um pouco a ordem das coisas, mas para situar vocês na minha pesquisa, eu queria entender como que o texto literário pode proporcionar uma interação diferente com essa língua que a gente ensina nas escolas da rede pública, essa escola que tem uma heterogeneidade, né, tanto na proficiência dos alunos, como também a gente tem dificuldades, às vezes, de lidar com o livro didático, de fazer com que os alunos interajam nessa disciplina, e o texto literário se mostrou uma ferramenta muito legal de fazer os alunos se interessarem mais pela língua. Então, brevemente, eu vou só explicar para vocês como foi a geração dos meus dados, tá? Deixa eu só passar o próximo slide. Eu usei, então, era para ser um projeto piloto, né? E depois se transformou efetivamente no projeto da pesquisa. Eu trabalhei com questionários com os alunos de ensino médio que participavam da pesquisa numa escola regular da rede pública. Eu assisti algumas aulas e trabalhei com 2 aulas que envolviam texto literário. Esse texto literário, que na verdade é uma canção, é a música Eclipse, da banda Pink Floyd, por isso que está ali a capinha do disco. E, a partir desse texto, eles produziram um poema deles, né? E essa foi um grande diferencial nessa pesquisa. E, posteriormente, eu fiz entrevistas com os estudantes voluntários. Mas a gente teve alguns percalços, né? Então, eu entrei em doutorado em 2020, em 2021 em 2020 mesmo, a gente teve a pandemia. Eu fiquei naquela expectativa de a gente voltar à aula que eu tinha costume de dar, que era aula presencial, mas não aconteceu. Então, a gente gerou dados durante a pandemia, em 2021, né? Que foi uma coisa diferente, né? Então, eu acho que isso é importante compartilhar, né? A pesquisa, ela é imprevisível, o percurso de pesquisa é imprevisível. Então, eu apresento 2 coisas imprevisíveis da minha pesquisa. Uma delas foi a pandemia Covid-19, que me obrigou a adaptar, né, o percurso, e também a possibilidade do doutorado sanduíche, que, diferentemente do que talvez eu mesma imaginasse, eu efetuei na Itália, né, e talvez vocês estejam se perguntando, mas por que Itália? Você está prof de inglês, né, e etc. E a resposta está no fato de que, na Itália, a língua inglesa também é uma língua adicional, né? E aí a gente vai ter um contexto muito similar de aprendizagem, uma heterogeneidade, né? E uma série de coisas. Também havia um interesse pessoal que eu devo compartilhar, que é o de aprender italiano, né? Então eu acabei conseguindo
estar no papel de aprendiz de língua mais uma vez, e eu acho que isso é muito importante também para o meu percurso, porque o tempo todo eu estava pensando nos meus alunos, aprendendo essa língua estrangeira e o quanto, né, esse mecanismo, esse funcionamento, né, cognitivo, ele é diferente. Então, eu trouxe só para compartilhar com vocês como foi. Eu fui para a Universidade de Pádua, então, Pádua é uma cidade na região do Vêneto, é uma das universidades mais antigas da Europa. Aqui tem algumas fotos, né, ilustrando a cidade. Aqui a gente tem o Prato della Valle, que é uma das maiores praças da Europa. Eles têm o Horto Botânico, que é um dos hortos mais antigos ainda em funcionamento. Aqui, umas imagens da biblioteca, das salas de aula, né? A gente estudava em um campus muito moderno, assim. E nesse percurso eu também tive a possibilidade, então, de gerar dados lá. Isso foi muito, muito legal, né? Então, enquanto que no Brasil, e eu estou repetindo o slide de propósito, tá? Para relembrar vocês do que aconteceu lá, na geração de dados, a gente fez a mesma geração de dados, os mesmos instrumentos, desculpem, né? Os mesmos instrumentos de geração de dados. No Brasil, então, foi durante a pandemia, a gente teve menos participantes, e na Itália foi em 2023, então no ano passado, foi em março, e aí foram aulas presenciais, né? Eu ministrei essas aulas para os alunos, que a gente teve um total de 22 participantes. Ainda tem bastante tempo, porque eu estou quase finalizando aqui, não sei, eu acho que eu falei muito rápido. Eu queria apresentar, então, as constatações importantes dessa pesquisa. A principal delas é que o texto literário, a literatura é uma forma de linguagem artística que reverbera em diferentes níveis no aprendiz de uma nova língua, mesmo em contextos variados, né? A gente talvez pense que, na Itália os estudantes são todos proficientes, ou sei lá, porque temos essa visão, né, de uma proximidade maior geograficamente para eles, e não foi bem assim, né? Eles apresentaram ainda as mesmas dificuldades e talvez até um certo desinteresse, né? Então, são enfrentamentos que os professores têm lá também, né? Não é tão diferente. Um outro aspecto muito, muito importante dos resultados da minha pesquisa é sobre a escrita criativa em língua adicional, que não foi inicialmente uma das coisas que eu esperava identificar com tanta ênfase, assim, a importância desse aspecto da escrita em língua inglesa, porque, como eu inseri aqui, né, ela potencializa o vínculo do estudante com a língua e permite outras formas de expressão. Uma das minhas participantes entrevistadas na Itália disse: eu aprendi a pensar em inglês, e esse faz parte do meu título da tese, porque o processo dela de ter que elaborar um texto que fosse importante para si mesma foi o que fez, né, quando ela falou sobre isso, dizer que ela pensou em inglês. Então, isso é muito gratificante, né, para nós como pesquisadores. 2 minutos. Certo. A interlocução entre a docência e a pesquisa, propiciada pela linguística aplicada, é essencial, porque graças à linguística aplicada eu pude trazer o que eu já praticava em sala de aula para uma formalização acadêmica que talvez vá permitir uma maior divulgação, uma disseminação dessas práticas, né? Que é justamente o último item que eu inseri aqui para compartilhar com vocês. A pesquisa aponta para a direção de professores que precisam de formação continuada e sugestões práticas para a implementação da literatura nas aulas de inglês, né? Essa última foto aqui foi um seminário, enfim, que eu compartilhei com as colegas lá da Itália, né, professores em formação no mestrado na Universidade de Pádua, e eu tive um feedback muito construtivo deles, no sentido de dizer que bom que tu compartilhou essas práticas com a gente, porque a gente quer praticar, mas a gente não sabe como, às vezes, o que a gente precisa, às vezes, são essas estratégias para poder implementar, mesmo que seja num programa curto, né, que às vezes a gente não tem espaço na disciplina para trabalhar isso, tem que ensinar uma série de coisas, mas existem modos. Então, essa é a minha experiência em relação a isso, e fico disponível para quaisquer perguntas que vocês tiverem. Acho que é isso. Obrigada, E Elisa. se quiserem, Opa, se perdão. quiserem me escrever, tem o meu e-mail ali também.
se quiserem Legal, outras dúvidas. obrigada. Vamos aplaudir a Elisa. Aqui. Alguma... Posso interromper a apresentação? É melhor? Pode. Algum comentário no online aqui? Eu quero, assim, só chamar a atenção, enquanto, se não houver nenhum outro comentário, então, além de agradecer, né, chamar a atenção que a Elisa, então, nessa segunda parte do nosso evento de hoje, tá trazendo o que a gente está chamando de por onde anda o PPGLA. Embora também, né, a gente tenha visto nas apresentações anteriores que o nosso curso circula por muitos lugares, então a Elisa está falando desta experiência no exterior, né, que o nosso programa de pós-graduação, ele também oportunizou, né, eu digo oportunizou porque nós temos a última, acho que a Natália, que vai falar daqui a pouco, é a última doutoranda do curso que tem a oportunidade de fazer doutorado sanduíche, né. Temos outras, eu não me lembro, eu estou vendo a Jayla aí, eu não me lembro, Jayla, se tu também tiveste essa oportunidade, mas é que eu estou vendo a Jayla aí, mas, enfim, o PPGLA anda por aí, anda pelo mundo, né? E isso é bacana, né, de ver o quanto essas experiências trazem de contribuição para a área, trazem de contribuição para vocês, como acadêmicos e estudantes, e compartilhando isso, né, Elisa, compartilhando essas experiências também, inspira, né, outros alunos, outros candidatos, mesmo fora do nosso PPG, né, porque, enfim, né, estamos indo para um outro caminho, né. Mas, então, muito obrigada, Elisa, né, parabéns também pelo percurso, e que bom poder te ouvir, e que outras oportunidades de circular por aí, seja na linguística aplicada ou em outras áreas, né, vocês tenham a partir de então também. Comentários, não? Então, tu queres fazer algum comentário adicional, Elisa? Tem ainda um tempinho, senão a gente passa adiante. Posso fazer uma pergunta para a Elisa, professora? Sim, Kátia, desculpa, eu vi que tu estavas pronta para isso. Elisa, boa tarde, parabéns pela tua apresentação, pelo teu trabalho e por tudo que você desenvolveu, viu? Foi uma curiosidade, não sei se você falou no início e eu passou despercebido, por que a escolha pela literatura? Porque eu vejo que a formação de professores, né, ela já é um ponto que a pesquisa contribui bastante, né, dessa aproximação e tal, entre a universidade e a escola. E no caso da literatura, a gente percebe que a literatura ainda fica mais à margem. E pensando em língua adicional ainda, então eu imagino que ela fique mais à margem. Então eu achei um trabalho assim bastante desafiador quando você pensa em trabalhar com literatura, né? E por que essa escolha? Bom, na verdade, eu fazia parte desse grupo que também pensava na perspectiva assim de maior dificuldade, né, de trabalho com o texto literário, até participar justamente do PDPI, que é esse programa para professores de inglês no exterior, que a Natália, que a professora Kátia mencionou também, foi minha colega, participamos juntas, fomos para lá. E a gente tinha uma professora lá que usava sempre, no início da aula, ela trazia, né, um poema, abria para a gente discutir, eu comecei a fazer exatamente a mesma coisa, assim. Então, eu acho que é isso que é interessante desse percurso, porque eu comecei a fazer porque me ensinaram, né, como já professora formada, papapá, né, mas, né, então eu acho que por isso que a formação continuada é tão importante. E aí foi isso que me motivou a fazer isso aqui, né, e perceber nos alunos todo esse interesse, né, por olhar para a língua de um outro jeito que não seja tão mecânico, tão de interesse profissional, de interesse de carreira, mas também de um interesse da sutileza dessa língua, né, na literatura também. Não sei se eu acho que eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu, parabéns. Mais uma vez mostrando como que o professor é inspirador, né? Parabéns. Isso mesmo. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Elisa. Obrigada, Kátia. Vamos seguir para a Jayla. A Jayla já está prontinha.